A paz do Senhor, amados. Sou Laertes Santos, servo do Altíssimo, servo de Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez para transmitir a mensagem de salvação. Aqui em Mateus capítulo 13, nos diz a palavra do Eterno. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão, de modo que entrou num barco e se sentou, enquanto toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia bastante terra, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas, saindo o sol, se queimou e se secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra a 60, e ainda outra a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Então Jesus conta a parábola do semeador. Então o semeador, naquele momento, era o próprio Cristo, semeando a palavra de Deus, porque ela é a preciosa semente. Hoje Cristo está assentado à destra do Pai, mas antes de subir, ele prometeu que enviaria um Consolador, e que o Espírito da verdade, ele nos guiaria em toda a verdade, e que esse Espírito é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então hoje, o semeador é o próprio Espírito Santo, semeando a palavra de Deus. Nós somos apenas instrumentos por onde Deus passa a mensagem. A mensagem não vem do homem, a mensagem, ela procede do próprio Deus. O Espírito Santo é que está semeando, e ele se utiliza de pessoas como eu e como tantos outros que têm levado a palavra, a semente, a boa semente, a semente preciosa que é a palavra de Deus. E parte dessa semente vai cair à beira do caminho. Vem a ave do céu e come a semente. Jesus vai explicar essa parábola a partir do versículo 18 de Mateus 13, quando ele diz que a semente que caiu à beira do caminho é aquela que não entrou no coração. A pessoa ouve a palavra, mas ela não recebe, ela não está disposta, ela não compreende a palavra. Jesus falou dos próprios fariseus e dos judeus que ouviram a palavra, mas não compreenderam. Então o diabo rouba a semente, porque essa semente é poderosa. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é transformadora. Então o diabo, ele não quer que compreendamos as verdades descritas nesse livro. Bem-aventurado, diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado é aquele que ouve, bem-aventurado é aquele que guarda, porque próximo está o fim. Então, bem-aventurado é aqueles que ouvem a palavra de Deus, dispostos, que ouvem de bom grado, que recebem a palavra de fato como uma terra que recebe a semente. Mas muitos simplesmente ouvem, mas ignoram. Ouvem, mas não dá crédito. Diz lá em Isaías 53, o profeta vai dizer: quem deu crédito à nossa pregação? Porque muitos ouvem, mas não dão crédito. Muitos ouvem, mas não entendem, não compreendem. Logo o diabo vem e rouba a semente, porque ele não quer que conheçamos a verdade.
Então, o semeador ele vai continuar semeando, porque quando Cristo foi rejeitado em Nazaré, quando Cristo foi rejeitado, ele simplesmente foi para Cafarnaum levar a palavra. Muitos não vão ouvir, muitos não vão dar crédito. Ali no capítulo 8 mesmo de João, quando os fariseus, quando muitos estavam rejeitando, mas ali havia muitos que ouviram e que creram nele. E ele falou: se permanecerem na minha palavra, então vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, outra parte da semente, ela vai cair numa terra onde tem muita pedra, num terreno pedregoso, num terreno sujo, que não foi arado, que não foi limpo. E aí ele vai dizer que aquela pessoa que recebe a palavra com alegria, ela fica emocionada, ela vai no culto, ela recebe uma mensagem de Deus, ou ela ouve um louvor e ela é impactada, ela fica emocionada, ela diz: a partir de hoje eu não vou ser mais o mesmo, eu vou fazer um compromisso com Deus. Porém, o que acontece é que não tem profundidade. Muitas vezes nós ouvimos a palavra, mas é o que Jesus falou ali no capítulo 8 de João, quando ele diz no versículo 31, que para aqueles que tinham ouvido e crido, que permanecessem. O problema é que a gente ouve, a gente crê, mas a gente não permanece na palavra. Ficamos ali numa religiosidade rasa, superficial, sem aprofundamento, sem mergulhar em Deus, sem se conectar de forma mais íntima, mais profunda. E aí o que acontece? Vai vir os problemas da vida, as tribulações, as perseguições, e muitos se escandalizam porque eles não tiveram profundidade, receberam o evangelho com alegria, ficaram entusiasmados, emocionados, mas não deram continuidade, não permaneceram na palavra. E aí logo vem as dificuldades da vida, os problemas, e muitos se escandalizam e acabam abandonando a Cristo, indo embora, porque eles não entendem as verdades do evangelho. Há aqueles cuja semente vai cair num terreno onde há espinhos, e os espinhos crescem, sufocam a semente. As coisas dessa vida, o cuidado dessa vida, muitas pessoas que estão muito preocupadas com as coisas terrenas, que se ocupam demasiadamente com as coisas dessa vida, não tem tempo para com Deus. E Jesus vai falar que essas pessoas, os espinhos vão sufocar a semente, porque temos que cuidar sim da vida cotidiana, mas a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Então Jesus vai explicar que o cuidado demasiado pelas coisas dessa vida vão fazer com que a semente seja sufocada, e aí muitos não prosperam espiritualmente, e não prosperando espiritualmente, isso também vai trazer também consequência para todas as áreas da nossa vida. Então é necessário ouvir a palavra, dar crédito, compreendê-la, entendê-la, mas também permanecer na palavra todo dia, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor, estando ali, buscando, examinando as Escrituras, se consagrando, se separando, vivendo uma vida de oração, uma vida de autoexame, né? Olhando para dentro da gente, buscando no Senhor, como o salmista disse: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Então que Deus venha olhar para dentro de nós e ver se há algum caminho mau, algum caminho que nos tira do foco e da presença do Todo-Poderoso. Mas, irmãos, existe uma parte da semente que não será perdida. Então uma parte da semente vai encontrar uma terra boa, e nessa terra a semente vai produzir 100, 60 e 30. Quando a gente vai ali para João, no capítulo 15, quando Jesus diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Então todos aqueles que estão na videira, esses vão dar frutos para Deus.
E a Bíblia diz: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneceis em mim, e eu permanecerei em vós. Como nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. E Jesus vai falar que não foram vocês que me escolheram, no versículo 16, eu escolhi a vós, vos nomeeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A Bíblia diz que aquele que dá fruto, Jesus poda, para que ele dê mais fruto. Ele limpa os ramos, para que os ramos deem mais frutos. Mas aqueles que não produzem, esses são cortados e lançados no fogo. Então que nós possamos dar frutos para Deus, que possamos viver uma vida fértil, uma vida produtiva. Mas para produzir frutos é necessário estar na videira. Sem Cristo nada podemos fazer. Sem relacionamento não poderemos produzir. Um evangelho raso, superficial, não traz frutos, e os frutos não permanecem. Nós precisamos permanecer em Cristo. Ele é a videira verdadeira. Então quem tem ouvidos ouça, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que vão passar por essa live, por esse vídeo, que você não venha endurecer o seu coração, mas que você possa buscar no Senhor a resposta. Talvez você tenha ouvido tantas vezes falar de Jesus, tantas vezes, e muitas vezes você não despertou uma curiosidade para conhecê-lo de forma mais próxima. Muitas vezes você conhece do que as pessoas falam, mas você não conhece de acordo com a palavra de Deus. Jesus falou em João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É nas Escrituras, é na palavra de Deus que nós conhecemos a Cristo. Porque muitas vezes a visão ou o relato que você recebe da pessoa de Cristo não é verdadeira, mas na Bíblia, na palavra de Deus, você vai conhecê-lo como ele é, como ele se revela à humanidade. Quem tem ouvidos ouça, porque Cristo não nos chama para viver, para ser apenas mais um religioso, para estar na igreja, para fazer número numa igreja. Não, ele nos chama para vivermos uma vida em novidade de vida, para darmos testemunhos de Deus, de uma mudança profunda, de uma vida que esteja ligada com o eterno. Não que nós sejamos perfeitos, a perfeição não está no homem, mas quanto mais estivermos nele e ele em nós, quanto mais nos aproximarmos dele, quanto mais nos relacionarmos com ele, mais teremos dele em nós e nos esvaziaremos de nós mesmos. Então, Deus não nos chama para apenas ser mais um, para mudar apenas de uma religião para outra. Ele nos chama para vivermos em novidade de vida, para vivermos o Evangelho de Cristo, para manifestarmos a glória do Eterno, para revelarmos o Cristo glorificado através de vidas transformadas. Muita gente busca em sinais, os judeus queriam sinais de que Jesus era o Messias. A maior evidência do poder de Deus é a transformação do homem. Muita gente vive de milagres, mas não tem mudança, não tem transformação. Mas a maior mudança, a maior evidência, realmente, o maior sinal do poder de Deus é quando Deus transforma o homem. É quando Deus tira o homem do pecado. E esse homem não é mais o mesmo, ele é transformado. Não há evidência maior, porque contra fatos não há argumento. Uma religiosidade rasa, superficial,
apenas aparente, isso não revela o poder de Deus. O que revela o poder de Deus é uma vida transformada. É a forma como você pensa, é a forma como você age e a forma como você reage diante das situações da vida, que vão revelar Cristo em nós. Cristo em nós. Então, quem tem ouvidos, ouça. Que você seja essa terra boa. Se porventura essa terra precisa ser arada, precisa ser trabalhada, precisa ser limpa, deixa Deus trabalhar, deixa Deus limpar a terra, deixa Deus tirar as pedras, deixa Deus tirar os espinhos, deixa Deus limpar tudo, arar, limpar e depois lançar a boa semente, porque com certeza você dará bons frutos, frutos ótimos e excelentes para a glória de Deus. Então que a palavra de Deus possa trazer na sua vida uma transformação no dia de hoje, uma mudança profunda, uma mudança de dentro para fora, que todos os teus traumas, as tuas frustrações, daquilo que não aconteceu, daquilo que você esperou, que Cristo venha sarar a terra. Ele disse em 2 Crônicas 7,14, se a terra, irmão, não estiver boa, ela não vai produzir bons frutos. E o Senhor disse, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, para darmos bons frutos, para darmos frutos que corroborem a presença de Deus em nós, que testifiquem que estamos ligados nele, na videira verdadeira, é necessário que a terra seja sarada, é necessário que o seu coração seja sarado, restaurado, curado. Mas para que haja essa cura, é necessário uma entrega total, plena em Deus. É você dizer, eu me rendo, Senhor, eu me rendo, porque muitas vezes eu tenho estado diante de Ti, muitas vezes inerte, incrédulo, não acreditando, vivendo um evangelho superficial, falando, eu já me entreguei demais, mas eu me frustrei. Mas como Pedro ali em Lucas 5, quando eles tinham tentado a noite toda, pescar e não conseguiram nada, voltaram, estavam lavando as redes. Jesus entra no barco, pede o barco emprestado, pede para eles irem para mais longe, e assim eles vão. E Pedro vai dizer, tentamos a noite toda. Talvez você tenha tentado com as tuas forças, se frustrado, se cansado, não viu diferença. Parece que tudo deu em vão, deu em nada, todo o seu esforço. Mas eu quero te dizer que, segundo a palavra de Cristo, volta para onde você foi ferido. Ele quer restaurar a tua terra, Ele quer restaurar a tua alma, Ele quer curar o teu coração, Ele quer mudar a tua mente, Ele quer curar os teus traumas, Ele quer sarar a tua dor, Ele quer mudar a tua vida para que você venha dar frutos excelentes, para glorificar o nome dEle, para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. E quando eles ouviram e obedeceram, então a pesca foi maravilhosa, a semeadura será maravilhosa. E aí a gente entra ali no Salmo 126 para concluir, porque muitas vezes você pode estar semeando chorando. E o Salmo vai dizer que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de cântico, e as nações diziam, grandes coisas fez o Senhor por estes. E aí a gente também dá o testemunho, grandes coisas fez o Senhor por nós. Torna a trazer-nos de novo, Senhor, assim como as torrentes do sul. E ele diz, aquele que leva a boa semente, andando e chorando, com certeza
voltará com seus molhos cheios. Então, quem semeia vai voltar com seus molhos cheios. Semeia a palavra, semeia a palavra, semeia o bem, semeia o bem, semeia o amor de Deus, semeia a caridade, semeia o amor, o perdão. Vai semeando, porque com certeza no Salmo 126 diz que você que está chorando, está levando a preciosa semente, você vai voltar com seus molhos cheios. Não se canse de fazer o bem, não ache que está sendo tudo em vão, não ache que Deus não está vendo, não ache que não está dando resultado, mas cada semente tem o seu tempo de crescimento. É claro que hoje, com os cultivos com a tecnologia mais avançada, hoje as sementes podem crescer mais rápido, mas antigamente, por exemplo, a semente da palmeira, ela demorava muito para crescer, porque tem até um ditado árabe que diz que quem semeia tâmaras, ele não colhe tâmaras. Por quê? Porque ela demorava muito para crescer e também dar o fruto. Mas hoje, ela, com toda a tecnologia, ele pode colher e não somente plantar, mas colher. Mas o que eu quero te dizer é que parece que você semeou e nada aconteceu, mas eu quero te dizer que a tua semente está nos mistérios de Deus. Um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. O crescimento vem da parte do Eterno. O tempo é dele, a forma é dele, o jeito é dele, o reino é dele, a vontade é dele. Mas se você está semeando com lágrimas, com dedicação, com sinceridade, se você está chorando para Deus e dizendo, eu quero uma mudança, eu quero uma transformação, parece que nada está acontecendo. Está acontecendo. Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Continue semeando, continue acreditando, continue fazendo bem, sem olhar a quem. Não desista, persista, persevera, porque com certeza você voltará com seus molhos cheios. Quem tem ouvidos, ouça. Decreto a palavra de Deus. Deus nos chama para uma vida nova, para viver em novidade de vida, para sermos agradáveis a Ele, assim como Jesus agradou o Pai. Quando Jesus está lá no batismo e o Pai olha e diz, eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus quer dizer isso para nós também. Ele está buscando, Ele está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Receba a palavra de Deus, receba a cura, receba o renovo, a transformação, que a tua terra seja sarada e você viva o novo de Deus, que a glória da segunda casa seja melhor que a da primeira. Não olhe para trás, não use retrovisor, mas olhe para frente, para o autor e consumador da sua fé. Em Cristo é possível viver uma nova vida, uma nova experiência, viver uma nova dimensão no sobrenatural. O teu passado não define o teu futuro, mas aquilo que você faz hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração. Creia, receba a palavra. Creia que não sou eu que estou falando, mas é Deus que fala contigo no dia de hoje. Levante-se, creia, tenha bom ânimo, tenha fé, porque Deus vai mudar a tua história. Peça a Ele para curar o teu coração, sarar as tuas dores, tuas frustrações, e a tua terra estará apta para receber a semente, e você será melhor do que você nunca foi. Eu tenho certeza disso. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Irmã Maria Paula, você sabe que você tem chamado, e Deus te chama, porque você é uma missionária do Senhor, e que Deus venha te usar, e que Ele venha fazer na tua vida tudo aquilo que você precisa, porque todos precisamos, para que você venha a ser fértil na obra de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, tenha certeza que Deus é que fala contigo no dia de hoje. É Ele que fala, é o Eterno.
Ele te chamou para uma obra. E que Deus venha te sarar, e venha te usar, e venha se revelar na sua vida. Porque Deus não olha para o passado com o retrovisor. Ele quer que a gente avance. Quando Pedro falhou, porque um dia nós falhamos, eu falhei com Deus também. Não tenho vergonha de dizer isso. Mas Deus nos perdoa, nos chama e diz: fulano, você me ama. Se você me ama, para Pedro ele falou: apacenta minhas ovelhas. Para mim ele vai dizer: faça a minha obra. Para você e para todos nós, que um dia talvez tenhamos largado o arado. E ele diz: você me ama. Se você me ama, então faça o que eu te mandei para fazer. Cumpra o propósito para o qual eu te chamei. Não olhe para trás, para os homens que te frustraram, porque eu nunca frustrei, Deus nunca frustrou ninguém. Então olhe para o alvo e diga para Deus: Senhor, eu quero cumprir o meu propósito, porque eu não nasci para ser uma folha sendo levada para o vento. Eu nasci para ser soprado pelo Espírito do Eterno, para ser conduzido às águas tranquilas, pelo poder do Eterno. Que Deus abençoe a todos que estão aqui comigo. O pastor Adriano, meu irmão, meu primo, que Deus continue te abençoando. E todos quanto passaram por essa live, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz na manhã de hoje. Fiquem com essa palavra, guardem ela no coração e coloquem em prática, porque é Cristo que nos chama. Jesus está voltando, e como nós nos apresentaremos diante dele? Que venhamos estar com as nossas mãos cheias de frutos e entregar para o Senhor. Senhor, está aqui os talentos que o Senhor entregou na minha mão. Eu trabalhei para que eles pudessem produzir frutos. Deus, usa o teu povo no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém.